Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo da noite dessa terça-feira nós vamos falar sobre as demissões de Lúcio Gonzalez, Paulo Autuori, Paulo Miranda e de uma série de outros profissionais, além da nota oficial emitida recentemente pela diretoria. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá, gente, conforme prometido, se houvesse grandes movimentações durante a tarde, nós voltaríamos para mais um vídeo nessa terça-feira. E foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense começou a anunciar mudanças no seu departamento de futebol. As primeiras anunciadas oficialmente pelo clube foram as demissões do treinador argentino Lúcio Gonzalez e do diretor técnico de futebol Paulo Autuori. Na sequência, embora sem confirmação oficial por parte do Atlético, nós tivemos a informação de fontes confiáveis de que o gestor desportivo Paulo Miranda também deixa o clube, assim como o auxiliar técnico Juca Antonello. E agora, há pouquíssimos minutos, em relação ao horário em que eu estou gravando, a diretoria publicou uma nota oficial prestando esclarecimentos ao torcedor sobre o rebaixamento do clube. E falando especificamente sobre as demissões, antes da gente partir para a nota, o Lúcio Gonzalez era uma demissão completamente esperada. Depois do rebaixamento não havia o menor ambiente para que ele continuasse na temporada 2025, mesmo pensando em uma equipe de aspirantes. O Lúcio completamente queimado com a torcida. Eu lamento muito pelo Lúcio Gonzalez, jogador que eu admirava bastante como líder, como um profissional extremamente vencedor, mas eu acredito que ele errou bastante na condução da carreira, topando assumir desafios maiores do que a capacidade dele momentânea tinha para oferecer. E isso vale tanto para o Ceará anteriormente, quanto para o Atlético em 2024. O Paulo Autuori, eu lamento as manias do Autuori, porque o entendimento do Autuori de futebol existe e eu acho que ele é inquestionável. É um profissional com muito tempo de mercado como treinador, multicampeão como treinador, uma liderança respeitadíssima aí nos bastidores, mas que por uma série de vícios de forma de trabalhar, pela mania de carregar consigo uma série de profissionais e de apostar em treinadores absolutamente inexperientes, na maior parte das vezes despreparados, acaba se tornando um diretor técnico inviável, mesmo com todo o seu conhecimento, com toda a sua preparação. Tá? E as duas entrevistas coletivas que ele concedeu tardiamente como diretor técnico de futebol do Atlético Paranaense, que foram desastrosas, só colaboraram para demonstrar que não havia a menor condição de o Paulo Autuori continuar diretor técnico de futebol do Atlético Paranaense em 2025. Tá? Agora, o Atlético precisa de um diretor de futebol na próxima temporada, inclusive esse é o primeiro profissional que deveria ser procurado. Tá? Esse diretor de futebol, ele tem que ser o responsável por determinar que tipo de jogo o Atlético quer fazer dentro de campo, como é que vão ser trabalhadas as categorias de base, como é que vão ser feita a transição do futebol de base para o futebol profissional em relação aos meninos que vão ser aproveitados no Campeonato Paranaense, por exemplo. Como é que o Atlético vai atuar no mercado, que tipo de time vai formar, que tipo de profissional vai trazer para comandar essa equipe, que treinador vai ser contratado. O Atlético errou muito feio ao permitir que esse cargo ficasse desocupado por tanto tempo, por muito tempo, entre a saída do Filipão e na metade de 2023 e a chegada do Autuori nesse ano. E isso não pode mais acontecer. É preciso ter alguém pensando futebol dentro do Atlético Paranaense. E felizmente esse alguém pensando futebol não será Paulo Autuori na próxima temporada. Paulo Miranda, de uma relação completamente desgastada com o torcedor, o que ele fazia dentro do clube acabou se tornando até um meme aí entre os atleticanos. Ninguém sabia precisar exatamente o que faz um gestor desportivo, que é um cara que não existe, não encontra similares na hierarquia de outros clubes importantes do futebol do Brasil. E principalmente depois daquela confusão, daquele bate-boca, daquele confronto com torcedores no aeroporto Afonso Pena, o Paulo Miranda tardou em ser demitido. A verdade é que ele tinha que ser demitido naquele dia lá no aeroporto mesmo, depois daquele comportamento inaceitável que ele teve em meio a uma crise institucional grave, tá? O Juca Antonello, particularmente, eu não tinha nada contra a manutenção dele, tá? Não acho que ele participar da comissão técnica sem poder de decisão, como ele fez com o Varini, com o Lúcio e com o Cuca, com o Osório anteriormente, tornem ele um profissional incapaz de trabalhar. Pelo contrário, a gente viu o Juca se mostrando um treinador de categorias de base competente, talvez com um pouquinho de preparação, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho mais de experiência. Ele poderia, inclusive, se tornar um excelente auxiliar técnico. Acho que o Atlético não precisaria tê-lo demitido, mas também vocês não vão me ver buscar um lenço para chorar pela demissão dele. Tá? Nesse momento, o Rodrigo Belão,
né? É o único auxiliar técnico que se mantém na comissão técnica, é ele que vai começar os trabalhos no início do ano com a equipe que vai disputar o Campeonato Paranaense, confirmado uma equipe de aspirantes, e o Atlético vai precisar agir rápido no mercado para encontrar substitutos para essa quantidade de profissionais que foram desligados hoje, porque não foram somente esses, a informação é que muita gente realmente vai ser desligada. E uma coisa que me preocupa muito é que já circulam informações de que a temporada 2025, ao contrário do que imaginava e do que projetava o torcedor atleticano, vai ser de low cost ou low budget, né? Uma temporada de baixo custo do Atlético Paranaense, sem grandes investimentos, sem manter jogadores fora do padrão de Série B. Então, jogadores como o Agostinho Canóbio, o Tomás Coelho, o Lucas Esquivel, o Leonardo Godoy, eu acredito que deve sair também. O Atlético não deve dificultar a saída desses jogadores que têm um custo incompatível com a segunda divisão e deve formar um time mais com a cara das competições que o clube vai disputar. Isso vale, por exemplo, para o Bruno Zapelli também. Então, gente, se preparem, vai ter muita surpresa ao longo do caminho. Particularmente, eu imaginava o Atlético usando do capital que tem em caixa e da venda de jogadores que não gostariam de permanecer na Série B para poder manter uma equipe de nível acima da Série B do Campeonato Brasileiro, mas lógico, preparada para enfrentar o nível de exigência física da Série B do Brasileirão, mas não será isso que acontecerá. A gente deve ver uma transformação mais profunda no elenco do que se imaginava, talvez com a manutenção de alguns jogadores veteranos. Espero que não, mas é uma coisa que me passa pela cabeça. E algo que a gente não pode deixar de comentar é a nota oficial emitida pela diretoria. E eu digo pela diretoria porque ela não foi assinada, ela é apócrifa, não tem o nome do presidente, não tem o nome do diretor de finanças, que é quem está trabalhando nessa reformulação. Não se sabe exatamente quem são os autores e signatários dessa nota que foi atribuída somente à diretoria. Tá? Isso é um primeiro indício de que eles sabem que fizeram bobagem, que eles sabem que as explicações dadas na nota são lorota e que eles estão tentando a todo custo se esquivar das suas responsabilidades, que foi o que eles cobraram de nós não fazer ao longo do ano. E para começar, gente, acho que a gente precisa listar as inúmeras desculpas dadas pelo Atlético Paranaense para o seu rebaixamento. Tá? E eu vou fazer uma lista rápida, não vou ler a nota por inteiro, mas as desculpas dadas são a mudança no cenário econômico do futebol brasileiro em razão da chegada das SAFs. Eles destacaram, se autoelogiaram, né, os investimentos que foram realizados no departamento de futebol em 2022, 2023, 2024. Destacaram listaram a perda no foco do Campeonato Brasileiro em razão das Copas, perda de jogadores no meio da temporada em razão do desencontro entre o calendário do futebol brasileiro e das principais ligas da Europa. E destacaram que é necessário pensar no futuro, e falaram já no início da reestruturação, e destacaram que a visão do futuro exige sacrifícios sem nos desconectar dos princípios de governança que nos levaram a ser referência de modernidade e boa gestão, ou seja, a diretoria mais uma vez se elogiando no meio de uma nota onde eles deveriam estar explicando o que aconteceu e pedindo desculpas, tá? E uma coisa que me chamou muita atenção é que não houve o reconhecimento de erros específicos, tá? No início da nota eles falam em muitos erros foram cometidos, mas no corpo da nota a gente não consegue identificar que erros foram esses. E o único outro momento em que a gente fala em falta de acertos ou em erros sendo cometidos é quando eles usam a expressão não acertamos para se referir às contratações que foram feitas, né, no contexto de muitos investimentos sendo realizados, e que são não acertos atribuídos ao imponderável da bola. Ou seja, a diretoria emitiu uma nota absolutamente protocolar, desprovida assim de qualquer sentimento em relação ao clube, de qualquer respeito em relação ao seu torcedor. Os pedidos de desculpa foram poucos e insuficientes, as desculpas foram muitas e esfarrapadas, e isso só evidencia a necessidade de uma transformação profunda na diretoria do Atlético Paranaense, que sequer teve a coragem, a hombridade e o caráter de identificar quem são os autores dessa palhaçada que foi publicada no site aí há pouco tempo, tá? Então, a primeira coisa que precisa ser dita: presidente Mário Celso Petralha, considere se afastar voluntariamente antes que alguém acabe tendo que se fazer isso pelo senhor Márcio Lara, que inclusive é quem comanda a reestruturação e talvez fosse um dos primeiros que devesse se afastar, porque foi ele o grande responsável
pela condução do departamento de futebol em 2022, que acabou resultando no rebaixamento do clube. Vá embora e leve junto consigo toda essa camarilha de aliados políticos que ocupam as cadeiras do clube há 30 anos e que pouco ou nada fizeram em relação ao departamento de futebol, sem deixar de reconhecer tudo aquilo que fizeram em relação à estrutura e à parte de finanças, tá? Mas os erros cometidos em 2024 não podem mais se repetir. Chegou o momento de encerrar ciclos e a gente não está falando somente de treinador, de jogadores, de diretores remunerados, como foi o caso do Paulo Autuori e do Paulo Miranda. É caso de encerrar ciclos da diretoria. O Atlético precisa de novas lideranças. O Atlético precisa de mais transparência e de alguém que seja mais interessado em conduzir o futebol com o mesmo profissionalismo que o clube conduz outros departamentos. Então, gente, por mais que a gente espere mudanças na diretoria, eles estão entregando outros cargos, outros profissionais na expectativa de que essas demissões acabem acalmando os ânimos e tirando a atenção de que os principais responsáveis por tudo aquilo que a gente viu em 2024 foram os diretores eleitos, foram eles os grandes responsáveis pelo rebaixamento do Atlético. E isso precisa mudar. A gente precisa continuar cobrando, precisa continuar exigindo mudanças, precisa continuar exigindo que esse pessoal seja afastado em definitivo da vida do clube. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da saída do Lúcio, do Paulo Autuori, do Paulo Miranda, do Juca Antonello, o que vocês acharam da nota emitida pelo clube, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!